E aí, pessoal, vocês devem lembrar que no último vídeo falamos sobre a relação entre a indústria química e os impactos ambientais, assim como a responsabilidade socioambiental do engenheiro químico e do químico industrial na teoria. Pensando nisso, resolvemos convidar alguns profissionais dessas áreas para nos mostrar um pouco mais da realidade vivida por eles na prática. Então, sem mais delongas, bora nessa e roda a vinheta! Mas antes de qualquer coisa, vamos conhecer um pouco mais sobre quem vai estar conosco neste vídeo. Olá pessoal, eu sou o Jorge, eu sou engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Sergipe. Eu trabalho na Hydra, uma empresa do grupo Dexco, e eu faço parte da engenharia de qualidade. Olá, tudo bom? Sou a Maiana Mello, sou formada em engenharia química pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente trabalho na área de cervejaria, atuando na indústria de bebidas. Iniciei minha carreira como estagiária na Ambev e atualmente sou coordenadora de processos na Heineken de Pernambuco. Muito prazeroso para mim estar aqui podendo participar desse projeto e responder algumas perguntinhas aqui que vocês me fizeram. A maioria das empresas se preocupa com os impactos gerados por suas atividades e possuem objetivos sustentáveis, não só em relação ao meio ambiente, mas também voltados à comunidade e bem-estar dos seus trabalhadores. Diante disso, como você está contribuindo para um futuro sustentável dentro da sua empresa e da sua área de atuação? Qualquer projeto da Hydra, qualquer projeto da Dexco em geral, ele já nasce para ser sustentável. Ele tem que nascer com o escopo em si para ser sustentável, socioambientalmente correto. Então a gente preza muito por isso, a gente pega muito pesado nesse conceito socioambiental. É uma das nossas principais diretrizes. Com relação a isso, com relação ao viés da sustentabilidade, a gente adota o modelo end-to-end, de ponta a ponta. Então a gente acompanha se o nosso insumo ele é sustentável, se o fornecedor é um fornecedor que segue normas ambientais e é socioambientalmente correto, até o nosso cliente final, até o uso desse produto. Então a gente acompanha esse processo todo para garantir que em todas as partes do nosso processo, do nosso produto, ele vai seguir as diretrizes, nossas diretrizes socioambientais. Fazendo parte da engenharia de qualidade, eu tenho a responsabilidade e o prazer de acompanhar todo o processo, todo o produto, em toda a sua cadeia. Então eu sou responsável por acompanhar desde o projeto, essa parte socioambiental desde o projeto, da seleção de materiais, até as devoluções em campo, ou o desempenho dele na casa do cliente. Então a gente acompanha, eu tenho prazer, eu mesmo acompanho todo o processo e verifico essas diretrizes, as diretrizes socioambientais, as diretrizes ambientais estão sendo cumpridas. E sou eu o cara chato que fica cobrando lá todo mundo para que a gente reaproveite recurso, para que a gente troque um material melhor, reciclável, para que a gente reutilize água ou não utilize água quando a gente pode fazer isso. Então sou eu o cara que fica cobrando todo mundo com relação a isso também. Bom, lá na Heineken a gente tem um projeto chamado Brew a Better World 2030, tá? Onde a gente tem iniciativas com a sustentabilidade do planeta e projetos sociais envolvendo as comunidades parceiras. Então, projetos como água limpa, distribuição de água potável em diversas localidades, comunidades, não só no Brasil, mas também como no mundo, em todos os países em que a Heineken atua. Além disso, lá na fábrica, a gente implementa um sistema de coletas seletivas, de parceria com universidades e escolas da comunidade em geral, para que a gente faça parcerias de treinamentos e desdobramentos desses conceitos em toda a comunidade. Lá na área de processos, a gente trabalha muito com reutilização de resíduos, e com a parte de subprodutos. Então, todo subproduto gerado no processo, principalmente a parte de bagaço, levedura já utilizada, eles são vendidos para que possam ser utilizados como adubo ou como ração animal. Bom, além de manter também toda uma parte de tratamento na ITDI, responsável por tratamento dos efluentes de toda a indústria.
Pensando nas medidas que muitas indústrias estão tomando para melhorar sua pegada ecológica e tornar seus processos mais sustentáveis ambientalmente, para você, até onde vai a responsabilidade das indústrias? Você concorda que uma empresa comprometida com a sustentabilidade deve pensar não só nos seus resíduos gerados durante a produção, mas também quando seu produto vai para o mercado? Por quê? Para mim, todas as indústrias devem levar a sério as questões socioambientais. Tem muita empresa por aí que faz o que a gente chama de greenwash, lavagem verde, né? Que é divulgar ações de cunho ambiental, mas com o intuito mais de promoção do que de ser responsável socioambientalmente, né? Que a gente não pode ser. Toda empresa que realmente se preocupa com as questões socioambientais, elas têm que ter sempre em mente que a nossa responsabilidade se inicia no projeto da planta, no design do processo, no design do produto, na logística e no cliente final. A gente tem que ter sempre esses pilares em mente. Sendo que a parte de aplicação final, a parte do cliente, é uma das mais importantes, tão importante quanto todas as outras. Então a gente tem que saber se esse produto está fazendo algum desperdício, ele está consumindo demais, excessivamente, algum recurso, ele vai ser descartado no lugar certo, onde ele deveria ser descartado, ele pode ser reaproveitado. Essas coisas têm que ser pensadas. Sim, na verdade a gente tem que estudar, né, todo o ciclo de vida do produto que a gente produz, justamente para poder tentar enxergar os impactos causados e minimizar os mesmos. Na Heineken a gente tem, sim, todo um projeto de logística reversa, que é justamente onde a gente trabalha a parte de coleta e reutilização dos vidros que são descartados. Então, toda garrafa de vidro que está verdinha, que sai produzida na Heineken, existe um sistema por trás, sim, para poder fazer essa coleta e reutilização desse vidro. Assim como também um incentivo a várias comunidades, vários projetos, né, de catadores de latinha. Também a gente ajuda, né, socialmente, e tem várias parcerias fechadas para que também essas suas latas sejam recolhidas, sejam coletadas e também a gente acabe reciclando e utilizando. Acho que é sim a obrigação da indústria fazer isso, pensar no ciclo de vida completo. E eu, como engenheira da fábrica, acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para reparar um pouquinho dos danos que a gente causa ao meio ambiente. No contexto da logística reversa, existe uma grande problemática envolvendo os resíduos de vidro, cuja decomposição demora de 4 a 10 mil anos para acontecer. Além disso, também existem alguns problemas na sua reciclagem, como, por exemplo, a logística do transporte devido ao elevado peso do material e o risco de manuseio, afinal, quem nunca se cortou com vidro? Então, nós gostaríamos de saber quais os caminhos devem ser seguidos para lidar com esse problema e se em sua área de trabalho existe algum projeto envolvendo essa questão. Responda aí pra gente. Falar sobre logística reversa é extremamente necessário. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos transformou isso num must para qualquer atividade industrial. Então, algo que todas as empresas que realmente respeitem o meio ambiente, têm esse viés de sustentabilidade, tem que pensar e tem que aderir. Mas para que a logística reversa aconteça de verdade, de uma forma efetiva, eficiente, muita coisa tem que estar envolvida. Tem que envolver muito investimento, muita força de vontade, talvez um pouco de incentivo político, mas muitas parcerias. O Grupo Dexco em si, ele se preocupa muito com a logística reversa, é um dos nossos projetos principais aí para esses próximos anos. A gente está desenvolvendo várias parcerias com vários home centers para que isso venha acontecer o mais rápido possível. Falando da Hydra especificamente, a gente já aplica um pouco desse conceito de logística reversa no nosso setor de sustentabilidade interna. O que acontece nesse setor? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é o nosso processo lá. É o seguinte, quando o cliente devolve um produto, seja por defeito, por outro motivo, para a loja, essa loja, nosso parceiro logístico, a nossa loja, vou voltar aqui. Quando o cliente ele devolve o produto para a loja, nosso parceiro, a loja parceira, ela encaminha esse produto junto com vários outros produtos que apresentaram defeitos ou foram outros tipos de devolução para a nossa unidade. E na nossa unidade a gente faz o processo de desmanche, triagem e reaproveitamento de todas essas peças.
Então já é um pouco desse conceito de logística reversa sendo aplicado. Sim, temos processos, temos um projeto, na verdade, né, de logística reversa, tá? Como eu falei um pouquinho antes. Em cada estado é implementado em parceria com empresas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem uma empresa, né, uma cooperativa, que faz essa coleta e leva para os pontos, né, onde esse vidro será reutilizado. E assim em todos os estados. Então, em cada estado a gente tem, logicamente, um contrato, né, com alguns pontos de coleta, assim, para isso acontecer. Então, de fato, é muito ruim a questão da gente conseguir, né, porque quando a gente fala em long neck, desse tipo de embalagem, a embalagem ela não é consumida apenas em locais em ambientes fechados. Então, ela é consumida em casa, ela é consumida na rua, numa praia, num bar, e às vezes esse resíduo é descartado de forma incorreta. E aí nem todos esses resíduos a gente tem como de fato coletar. Mas existem pontos definidos e é indicado, né, e é treinado várias pessoas. Inclusive, quando a gente fala com esse serviço de coleta de lixo dos estados, a gente também treina eles para toda vez que eles encontrem, né, e quando vão fazer esse descarte, o que tiver separado eles consigam pegar e devolver pra gente colocar nessa cadeia aí de reutilização do vidro. A toxicidade refere-se à capacidade de uma determinada substância resultar em efeitos nocivos ao meio ambiente e aos seres vivos. Nesse sentido, quais são as inovações e tecnologias usadas para reduzir de forma efetiva o potencial de toxicidade e o tratamento do efluente químico dentro da sua empresa? Então, na Hydra, nós usamos sim alguns produtos como tintas, vernizes, solventes, que são dedicados a peças especiais, que recebem tratamentos especiais. E esses componentes, sim, podem ser muito tóxicos, porque a maioria deles contém BTX e alguns hidrocarbonetos alifáticos ali. Então, o que a gente faz? Por causa da baixa produção, a gente não conseguiu justificar manter uma estação de tratamento de efluente dentro da nossa unidade. O que a gente faz é separar esses componentes, esses efluentes, são todos muito bem separados, muito bem guardados, e eles vão para parceiros nossos, para empresas que a gente contrata para dar o destino adequado a esses efluentes. Com relação a essa empresa que faz o tratamento desse tipo de efluente para a gente, eu conversei com eles, mas mais conversa de corredor mesmo, sabe? Só por curiosidade para saber como é que eles fazem esse tratamento, jogando aquela ideia de eu sou engenheiro químico, como é que vocês fazem esse tratamento? E o que eles passaram para mim é que esse efluente ele passa por um processo de adsorção em carvão, e depois ele vai para um reator microbiológico. Então, na Heineken, a gente tem uma parceria com a empresa de VC, que é responsável pela distribuição dos nossos químicos, né? Os químicos que são utilizados em nossa fábrica. E a gente possui uma lista de componentes que a gente chama de verde, que são componentes que agridem muito menos ao meio ambiente. Então, o controle de toxicidade do nosso efluente, ele é sempre mais baixo devido à utilização desses produtos. Então, a gente trocou alguns tipos de ácido, por exemplo, como o ácido nítrico, né, por ácido fosfórico ou algum outro tipo que é muito menos agressivo ao meio ambiente. Infelizmente, a soda ainda, o mel alcalino, a gente não consegue fazer uma substituição que seja tão efetiva quanto e tenha uma toxicidade menor. Porém, a gente reduz, né, tenta reduzir em diversos outros produtos químicos e também tentando, logicamente, sempre utilizar concentrações mais baixas para evitar esse tipo de contaminação no meio ambiente. Bom, algo recorrente na sociedade é o consumo desenfreado, estimulado pelo desenvolvimento industrial. Com base nisso, os engenheiros e químicos têm buscado desenvolver produtos biodegradáveis para diminuir as altas taxas de poluição e o acúmulo de lixo urbano. Desse modo, na empresa onde você trabalha, existe alguma proposta nesse sentido? Se sim, como são efetuados os testes e as análises desses novos produtos para serem utilizados? E do contrário, você conhece ou sugere alguma proposta nesse âmbito? Então, na Hydra e na Dexco em geral, a gente já tem muita coisa caminhando no ramo da biodegradabilidade. Então a gente tem coisa já na fase de teste, mas tem muita coisa ainda na fase de projeto. E eu não posso divulgar muito sobre isso para vocês. Mas sim, a gente tem noção que nossos produtos têm que ter essa pegada biodegradável daqui para frente. Agora, quanto aos ensaios que a gente faz ou pretende fazer, como são componentes para substituir componentes que já existem, na maioria deles são ensaios mecânicos mesmo, para ver a resistência desses materiais, se eles são realmente substitutos pares para os produtos que a gente já tem.
e para os componentes que a gente já tem, aliás. Alguns testes microbiológicos, assim como alguns testes que simulam situações ambientais como exposição ao UV, que são extremamente importantes, extremamente necessários. Sim, então a gente trocou diversas embalagens de produtos que não são retornáveis, são produtos on-way, produtos que ficam no mercado por muito mais tempo. A gente trocou as embalagens plásticas por embalagens de papelão, o que já reduz aí, né, que é muito mais biodegradável, já é uma embalagem muito mais degradável no meio ambiente do que o plástico. E a gente também desenvolveu, em parceria, junto com uma universidade de Singapura, um plástico que ele leva menos tempo também para se decompor no meio ambiente. A gente não tem uma área específica para desenvolvimento de novos produtos, pensando em termos de meio ambiente e biodegradável. Então, todos os projetos que a Heineken tem são em parceria com universidades, tanto no Brasil como fora do Brasil, em todos os países onde ela tem unidades. E aí sim, eles desenvolvem esses produtos e a gente realiza os testes em nossas cervejarias, né? Para saber se de fato eles são aplicáveis ou não. Mas isso a gente tem sim. E hoje, inclusive, várias embalagens são produzidas no Brasil, já utilizam esse plástico que tem um tempo de degradação no meio ambiente muito menor quando comparado ao plástico normal. Então, no caso de desenvolvimento industrial, um dos fatores que está sendo muito evidenciados são os riscos e perigos à exposição humana à contaminação ambiental. Isso vem sendo recorrente devido aos acidentes ambientais, como o mais perigoso, o radioativo. Então, dessa forma, analisando esses riscos e perigos, quais parâmetros a sua empresa leva em consideração em sua política de responsabilidade socioambiental? Então, na Dexco nós temos um grupo, que é o grupo de gerenciamento de risco, é um comitê, na verdade, comitê de gerenciamento de risco. E ele é o responsável por avaliar, mapear todo o nosso processo e avaliar os riscos inerentes a ele. E esse comitê, ele também é responsável por engajar todas as unidades em questões socioambientais, né? Todas elas, inclusive, difundir as nossas diretrizes socioambientais. O primeiro parâmetro ou diretriz que a gente leva muito a sério na Dexco é a segurança. Segurança ambiental, segurança do colaborador, segurança da comunidade, segurança sempre em primeiro lugar. Os demais parâmetros são o incentivo ao uso de tecnologias limpas e manter o bom relacionamento com os órgãos ambientais em geral. E claro que eu não poderia deixar de citar o reaproveitamento. Claro que eu não poderia deixar de citar o reaproveitamento e reuso de componentes e materiais. Então, lá na Heineken a gente aplica o LIPA, né? Toda a parte de avaliação de riscos e perigos implícitos em nossos processos, né? Avaliando aí todos os recursos naturais disponíveis para nossa cervejaria, tudo que a gente precisa. Além disso, né, a gente costuma trabalhar na Heineken com todos os fatores referentes, todos os indicadores referentes aos subprodutos e os descartes de efluentes. Os parâmetros eles são sempre bem menor do que a legislação pede, justamente, né, para a gente evitar que saia algum produto não conforme e que não esteja dentro do especificado na legislação para fazer o descarte e não causar maiores danos ao meio ambiente. Bom, falando um pouquinho então agora sobre engenheiro químico, né, na indústria de bebidas, como a Heineken cerveja. O nosso papel ele pode ser referente em diversas áreas da cervejaria, desde a parte de processo, como a parte de meio ambiente, a parte de produtos, a parte de engenharia. Então a gente pode atuar em diversas áreas dentro da indústria cervejeira. Certo? Em todas as áreas que a gente atuar, a gente vai ter um grande impacto na parte ambiental e social da nossa comunidade, logicamente. Então, na parte do processo, a gente procura sempre desenvolver cursos, treinamentos e visitas da comunidade à cervejaria para que conheça como é produzido, como é tratado o efluente, como é feito o nosso produto, todo o carinho e responsabilidade que a gente tem com o nosso cliente final, tanto na questão do fornecimento das nossas bebidas sempre de qualidade, como também respeitando, né, toda a parte social e ambiental da comunidade à nossa volta. Então, a gente também está muito diretamente ligado a isso. Né? É sempre muito recorrente essa atitude nossa. Bom, acho que é isso. Se puder contribuir um pouquinho mais com vocês, estou sempre à disposição. Sempre que precisar, contem comigo. Obrigada, pessoal. Até mais. Como foi abordado aqui pelo pessoal que está no mercado de trabalho,
A preocupação com o meio ambiente e com a saúde humana está no cerne da função de um profissional da indústria química. São notórios os esforços dos engenheiros químicos e químicos industriais para uma produção sustentável e eficiente, sem que haja perda da qualidade dos produtos. Esses profissionais são peças-chave na implementação e na aplicação dos processos ecologicamente corretos, levando a uma produção mais verde, com vantagens competitivas e econômicas para a empresa, além de um retorno positivo para a sociedade. Uma baita responsabilidade, não é mesmo? Mas a galera punha firme e dá conta do recado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Não esqueça que daqui a pouco tem vídeo novo por aqui. Valeu! O Botafogo tá embalado, hein?